como estão? Tudo bem? Meu nome é Ed Martino, sou da Associação Espírita Mensageiros de Luz, aqui em Americana, certo? Então todos já conhecem a página do Mensageiros de Luz, nós estamos lá no Facebook e por ela é que a gente faz e desenvolve todo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, esse trabalho de ajudar o próximo através dessas mídias sociais que estão aí. Então, sejam muito bem-vindos à página da Associação Espírita Mensageiros de Luz aqui de Americana. Eu estou vendo já o pessoal chegando aqui, já digo meu boa noite a todos. Quem quiser pode deixar o seu boa noite aí, dizendo de onde que é, só para a gente ter uma noção de quem está nos assistindo, certo? Então, muito boa noite a todos vocês, que a paz do Mestre Jesus possa nos acompanhar nessa noite, para que a gente possa refletir um pouquinho nesse momento de reflexão, que é esse missão aqui hoje, ter um momento de reflexão, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o vazio existencial. O que é esse vazio existencial aí que nos acomete, certo? Então, o pessoal está chegando, o Brasil todo vai acompanhando a gente. Internet caindo aqui, pessoal, tô com problema. Tive problema semana passada e hoje tô tendo de novo. Espero então que vocês tenham um pouquinho de paciência aí. Aí o pessoal dizendo que tá em Portugal, Porto Alegre, tá aqui com a gente. Que bom tê-los aqui conosco, certo? Que bom mesmo ver que o Brasil inteiro, de certa maneira o mundo, né? Se a nossa amiga aqui de Portugal já disse boa noite pra gente, então é sinal que o mundo inteiro está conectado aqui conosco, certo? Então olha só, eu vou começar, tá travando, mas já foi resolvido, tá? Então eu espero que esteja agora bem a conexão. Se vocês puderem me dar um ok aí quando a conexão não estiver legal. Estou tentando aqui consertar, mas ultimamente tá difícil, viu, gente? Certo? Mas por gentileza, me deem um ok se tiver algum problema, tá bom? Certo? Então olha só. Quanta gente, olha só, Londrina, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Que bom tê-los aqui conosco. Bom mesmo, fico muito feliz. Paraná, poxa vida, que bom mesmo. Aqui de Americana. Então olha só, vamos falar um pouquinho desse vazio existencial, certo? O que é esse vazio? Esse vazio que às vezes tanto dói na gente, hein? Por que será que às vezes a gente fica tão incomodado com essas questões de nos sentir que algo está faltando em nós, que algo não está legal, que algo não está bacana em nós? Parece que a gente tem sempre algo faltando. Já perceberam isso? Já se deram conta como a gente tem sempre algo faltando em nós? Ah, que bom, pessoal, que vocês estão dando a devolutiva aí de que a conexão tá boa. Espero que ela permaneça assim até o final, tá? A gente vai tentando ajustar aqui. Eu faço essa live aqui da minha casa, a conexão é até boa, mas semana passada ela falhou, hoje também falhou, então vamos ver o que a gente pode fazer, tá, para melhorar aqui, tá? Então olha só, esse vazio que dói, ele está muito ligado à nossa existência, certo? Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, olha só, será que você, tá lá inclusive lá no post inicial, será que você nasceu para viver ou para existir? O que vocês acham? Vão colocando aí de repente, olha só. O que vocês acham? Vocês nasceram para viver ou para existir? Qual
que será que é essa diferença grande, hein? Entre o existir e o viver. Vocês têm ideia do que... Será que você, agora pensando agora nesse momento, nesse breve momento, será que você nasceu para viver ou para existir, hein? Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Quanta gente de Portugal aí conosco, hein? Olha só. Então, o que acontece? Qual que é a diferença entre existir e viver? O existir, você, de certa maneira, você ainda não compreendeu os porquês da sua vida. Os porquês do acontecimento de sua vida. Talvez a doutrina espírita ela venha para nos auxiliar a compreender isso. Certo? Então, olha só. Para começar, o existir, você não compreende os porquês da sua vida. Os porquês e os paraquês também. Isso é importante colocar. O existir é quando a gente vai ficando buscando a felicidade fora de nós mesmos. As pessoas estão dizendo aí, olha, estão dizendo, eu nasci para existir, eu no momento eu só estou existindo. Mas na verdade o nosso grande intuito é para viver. O existir, a gente está buscando felicidade sempre o quê? Fora de nós mesmos. Com alta expectativa de receber da vida para a gente ser feliz. Só que a gente sempre se frustra porque a gente não obtém o que a gente deseja o tempo todo. Certo? Então, olha só, a gente fica sempre procurando lá fora e, consequentemente, a gente não acaba procurando dentro da gente. Ó, existe, né? Quem está chegando aqui agora, eu perguntei a diferença entre o existir e o viver. Será que você vive ou será que você só existe? Existe quem não tem ideais, somente... Sabe aquelas pessoas que somente come, dorme, acorda, vai para o trabalho, reclama, compra, gasta? Conhecem alguém assim? Eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Não é? Aquela pessoa que vive, só dorme, come, dorme, vai para o trabalho, volta, vai. Sabe aquela rotina desgastante? Rotina é bom, sempre é interessante, né? É muito interessante a gente ter uma rotina, mas ao mesmo tempo a gente fica o quê? Se apega a ela e não vive. Então, esse existir está ligado muito a uma rotina extremamente ligada às questões materiais, eu diria. E a pessoa ela não desenvolve nenhum esforço de melhoria interior. Tudo visa o exterior, vivendo no quê? Na dependência de pessoas, de coisas e de sistema para viver, para ser feliz principalmente. Certo? Existe quem é cronicamente orgulhoso. Revolta-se, culpando tudo a todos por sua infelicidade. Tenho certeza que vocês conhecem alguém também assim. Se é que a gente não se olha no espelho e se percebe, né? Certo? Ou seja, quem é cronicamente orgulhoso? E fica culpando sempre tudo e todos por sua infelicidade. Nunca se olha. Nunca tem um esforço para se melhorar interiormente. Existe, gente, isso é a definição do existir ainda, tá? Quem não desenvolve metas para realizar algo de bom para as pessoas. Só pensa no seu interesse, na ilusão de que é recebendo, tendo e aparentando ser é que ela vai ser feliz. Percebem como aparentando ser, a gente vive numa sociedade extremamente capitalista que o aparentar ser é muito importante. As pessoas precisam mostrar para os outros que elas estão bem, que elas possuem felicidade, que elas estão buscando e encontrando em coisas externas algo para preencher esse vazio que eu falei agora mesmo. Existe, olha só, quem sofre porque se culpa, se frustra, se magoa e desenvolve facilmente revolta ao ser contrariado. Ou seja, tudo tem que ser exatamente do jeito que ele quer. E consequentemente, as coisas não são assim. Não é? Então, e aí o viver?
Eu falei tanto do existir, como será que é o viver, hein? O existir é tudo isso, muito ligado ao material, ligado às questões de interesse externo e não interno. Obviamente o viver, claro, ele tem que englobar o estado orgânico do existir, certo? Ou seja, para viver você tem que existir, é o primeiro passo. Só que aí, o viver, ele constrói a felicidade pelo que é real. Porque tudo aquilo que a gente liga ao existir, ele é ilusório, ele passa. Então, o viver, a pessoa ele evolui constantemente pelo dar, pela compreensão, pelo servir desinteressado, pelo amor incondicional, pela baixa expectativa de receber da vida para estar feliz. Olha só, vocês entendem isso? Então o viver, ele está ligado estritamente a nosso interior, a nossa compreensão de servir mesmo desinteressado. E sobretudo, gente, eu vou repetir, pela baixa expectativa de receber da vida para ser feliz. Olha que importante isso, como a gente tem que prestar atenção em todas essas situações, como a gente vai tentando definir e vai percebendo que, de certa maneira, a gente está vivendo ou existindo, então. Então, diante de tudo aquilo que eu coloquei agora, será que a gente está vivendo ou só existindo? Um tempinho assim só para a gente meditar sobre isso, mas será que a gente está vivendo ou só existindo? Será que a gente está se ligando só às questões de ordem material e não está se olhando para seu interior? Então por isso que será que vão surgindo esses vazios que nunca serão de certa maneira preenchidos, porque quando você preenche um vazio, vão surgindo outros vazios, porque a gente nunca está satisfeito. O ser humano, ele é um ser da falta, certo? Então, se ele é um ser da falta, consequentemente, sempre vai estar faltando algo, certo? Sempre estará faltando algo. E aí, que sentido será, que valor que a gente imprime nas nossas ações? Que será que a gente está, que sentido a gente está imprimindo as nossas ações, o nosso cotidiano? Porque somos seres incapazes de contemplar ou de tomar conhecimento do cotidiano que a gente faz. Ou seja, daquilo que a gente faz na nossa vida. A gente não consegue se olhar. Porque a gente não consegue, nesse caminho de existir, a gente não consegue se olhar e se perceber. Então, diante dessas ações, o que a gente pode estar fazendo? Por que será que a gente faz o que faz? Já pararam para pensar nisso? Por que a gente faz o que faz? Por que a gente leva a vida? Por que levamos a vida que levamos, hein? Porque fazemos determinados tipos de escolhas. Porque muitas vezes a gente não está feliz com as nossas escolhas, hein? A gente faz as escolhas e depois a gente não fica feliz com as nossas escolhas. Então, a gente vai escolhendo o tempo todo. Ora a gente quer um novo emprego, ora a gente quer um amor novo, ora queremos um carro novo, ora a gente quer uma casa nova, certo? Percebe como vão surgindo sempre necessidades, sempre vai tendo uma falta que a gente vai tentando resolver, mas a gente não consegue. E vocês já pararam para pensar? Se a gente quer assim, olha, ora a gente quer uma casa nova, um carro novo, um celular novo, um novo emprego, um novo amor. Mas que pessoa? Que tipo de pessoa será que eu quero ser, hein? Será que eu consigo me olhar e me perceber? Se eu quero ser uma pessoa nova, se eu quero ser um carro novo, uma casa nova, tudo ligado a bens materiais. Ou seja, a hora que eu acabo de ter uma casa,
eu quero ter uma casa melhor. Se eu quero ter um carro, daqui a um tempo eu quero ter um carro melhor. Mas e o tipo de pessoa que você quer ser, hein? Será que você quer o que de fato? Será que você coloca em seus pensamentos que você quer, que você deseja ser uma pessoa mais empática? Que você deseja ser uma pessoa menos orgulhosa? Se você deseja ser uma pessoa mais paciente? Olha só, a gente está chegando no final do ano. O que será que você vai ficar colocando de metas para 2019? Só questões ligadas ao material? A Joana de Ângeles, ela é muito categórica em dizer assim, que os valores externos, eles são incapazes de resolver as crises externas. Aliás, poucas vezes desencadeandas, não poucas vezes, melhor dizendo, certo? Ou seja, a gente fica procurando no externo aquilo que eu quero preencher esse vazio. Só que a Joana de Ângeles, ela diz que nessa briga, nesses valores externos, é aí que vão começar a gerar as nossas crises, certo? Então a gente está sempre em busca de dinheiro, de poder, notoriedade, divertimentos. Às vezes as pessoas acham que o tempo todo elas precisam estar divertindo. Logo que a gente realiza um desejo, surge outro desejo. A gente nunca está satisfeito. O Freud, ele também se a gente pegar essas bases da psicanálise, o Freud fala que a gente nunca vai ser feliz. Por quê? Porque essa felicidade está ligada a essa falta. A hora que a gente satisfaz uma falta, vem outra falta. A hora que a gente satisfaz aquela falta, vem outra falta, e aí sim vai. E os desejos são o quê? O que são os desejos, gente? Os desejos são alimentados por essa falta. Essa falta, muitas vezes, essas faltas, muitas vezes elas são extremamente importantes, porque elas vão fazer com que a gente se mova, que a gente se avance, que a gente cresça. Se não fosse existir a falta, consequentemente, às vezes a gente ficaria moribundo lá no sofá e aguardando só o tempo passar. Mas, diante dessa falta, o que a gente sempre tem procurado? Tentar observar qual é o tipo de falta que está te movendo. Porque a gente passa a vida inteira buscando bens materiais ou bens simbólicos, certo? Nós somos eternamente inquietos, sempre governados por um querer cego e irracional, porque a gente sempre vai nos faltar água, certo? Sempre vai nos faltar água. Então, o filósofo Schopenhauer, né, ele diz que o sentimento de ausência é um movimento que ele é precursor na busca do ser humano para crescer na sua vida, certo? A procura, por exemplo, da realização pessoal, relacionamento com o outro e pela sua felicidade. Tudo isso o Schopenhauer diz o seguinte, que todo desejo ele nasce de uma falta, de um estado ou uma condição que não nos satisfaz. Ou seja, enquanto ele não for satisfeito, ele é sofrimento. Olha que bacana isso. Bacana assim, no sentido de tentar nos compreender, de nos olhar. Entende? Ou seja, enquanto esse desejo não for satisfeito, ele é sofrimento. Ele é sofrimento, certo? Então, quando a gente começa a tentar olhar do campo de vista filosófico, ter essa compreensão, Joana de Ângeles com a psicologia, os nossos filósofos trazendo tudo isso para nós, a gente vai começando a se compreender. Porque existe o seguinte, olha, mais para frente eu vou falar da esperança primordial, agora eu vou falar da falta primordial. Essa falta primordial ela vai nos conduzir, fazer com que a gente às vezes melhore, mas nos prender a ela é fazer com que possamos ser poucos diante dessa imensidão que Deus traz para nós. Nenhuma criatura humana ela se encontra na Terra sem atravessar, vez por outra, a noite escura da alma.
São João da Cruz diz isso, certo? Da noite escura da alma. Ou seja, aqueles momentos tão intensos que essa falta, ela acaba tomando conta de nós de uma tal maneira que a gente acaba se tornando a nossa falta. Olha como é complicado isso. Nós acabamos nos tornando a nossa falta, sendo só aquilo. E a gente vive por isso. Vocês já perceberam, vamos dar um exemplo de um exemplo material. Uma pessoa que passa um ano inteiro se privando de determinados prazeres relacionados à família, de comer bem, às vezes de sair para um divertimento, para curtir com a família momentos agradáveis, em função de economizar para comprar um carro. Vocês percebem como essa falta primordial às vezes vai nos alimentando de uma tal maneira que a gente não se dá conta que a gente está fazendo determinados movimentos sem olhar as suas consequências? O Kardec, ele diz lá na questão 921, ele diz assim que o homem, ele é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Olha como isso é importante. O homem é quase sempre obreiro de sua própria infelicidade. Só que aí, praticando a lei de Deus, há muitos males ele vai se forrará. E vai proporcionar a felicidade tão grande quanto comporte essa existência grosseira dele. É isso que Kardec diz lá na pergunta 921. Então ele fala o seguinte, que o homem é sempre obreiro da sua própria felicidade. Mas se ele é obreiro da sua própria felicidade, ele não pode ser obreiro da sua própria felicidade? Então, é uma dicotomia, de polaridade. De um lado está a nossa felicidade, do outro lado a nossa infelicidade. O que você quer construir? O que você está construindo? Já que somos obreiros da nossa própria felicidade, então tentamos entender isso da melhor maneira, certo? Então, olha só, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão do vazio existencial. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Às vezes a gente sabe que tem uma tristeza que nos abate, de uma angústia, um aperto, uma carência, né? Um medo indeterminado que a gente não dá conta disso, porque a gente nem consegue identificar a origem, nem sabe o que é. Mas o que acontece? Se a gente, Joana de Andes diz que às vezes essa tristeza que nos apodera, essa angústia, às vezes é a falta do mundo espiritual da qual a gente veio. É a saudade do plano espiritual. Daquilo que a gente traz em forma de lembranças, de resquícios da existência no plano espiritual. Então, a gente tem que se dar conta dessa angústia, dessa tristeza. Será de que maneira a gente pode lidar com essa falta, com essa tristeza que nos abate de vez em quando? Como eu disse, essa tristeza ela pode estar vinculada a essa saudade da nossa pátria mãe, né? A nossa pátria espiritual. Porque de que maneira a gente está nesse plano? Nós somos seres materiais vivendo, seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, consequentemente, a nossa pátria é a pátria espiritual. Então, essa falta às vezes está ligada, essa tristeza, às vezes está ligada a essa saudade do plano espiritual, essa falta que a gente às vezes não se dá conta. O Kierkegaard, né, que é um teólogo e filósofo dinamarquês, ele estabeleceu que esse vazio que a gente tem, que a gente sente de vez em quando, é a ausência de sentido da vida e vai sempre conduzir a um tipo de angústia. Ou seja, muitos amigos aí estão colocando em seus comentários, tá? Eu sempre falo isso, pessoal, às vezes a gente não dá conta de ler todos os comentários e percebendo que as pessoas vão chegando. São muitas pessoas que estão online, que bom. Então a gente tenta, assim, à medida do possível, depois responder isso daí, certo? Mas alguns amigos estão dizendo assim, olha, eu só existo,
olha, eu possuo um vazio muito grande. Então, o primeiro passo é a compreensão desse vazio. De que maneira você está tratando desse vazio? Você está lá tratando desse vazio, às vezes só ignorando esse vazio? Certo? Então, olha só. O Sartre, né, eu falei do Kierkegaard, né, e agora eu vou falar dos Sartres. Filósofos, ó, já falei do Schopenhauer, do Sartre, agora do Sartre, do Kierkegaard. O Sartre ele diz o seguinte, às vezes que essa angústia ela está ligada à liberdade que o homem tem. Que todas as vezes que você escolhe uma coisa, você deixa a outra de lado, não é isso? Você escolheu uma coisa, você deixa a outra de lado. Você nunca vai saber se a sua escolha foi a escolha correta. E aí é gerada uma angústia. E essa angústia, ela surge da consciência da liberdade nossa e da responsabilidade de usá-la de forma mais correta. Olha só como que é louco isso, não é? Porque olha só, se você tem a liberdade de escolher, você tem o teu livre-arbítrio, e aí você escolhe, mas você nunca vai saber se a sua escolha foi a correta ou não. E isso te gera uma angústia, isso vai te gerando mais vazios, certo? Tem um psicólogo americano também que chama Rollo May. Ele fala assim que o vazio existencial e a angústia são problemas dessa geração nossa. Só que ele fala, olha só quando o Rollo May vai falar isso. Ele fala assim que nós somos gente vazias. Joana de Anjos fala que somos cadáveres ambulantes, andando totalmente vazios por essa passagem terrena. E é interessante que o conceito ali está muito ligado. O Rollo May ele fala que somos gente vazia. E Joana de Anjos fala que somos cadáveres ambulantes, andando por aí. Então, o Rollo May, o que ele faz? Quando ele fala que somos gente vazias, ele faz uma reflexão de uma sociedade que é pautada, infelizmente, só em valores consumistas. Onde cada pessoa, elas são assoladas por conflitos em razão do quê? De não ter aquilo que a sociedade vai apresentando. A gente não consegue ter tudo aquilo que a sociedade vai apresentando. Eu sugiro para vocês, quem tiver um tempinho, procurem no YouTube um documentário chamado O Século do Eu. Às vezes ela aparece como o século do eu, o século do ego. Muito interessante. É muito interessante. São quatro episódios. As imagens não estão muito legais no YouTube não, porque é um documentário lá da década de 80. Mas assistam. Tiver um tempinho, assistam lá no YouTube O Século do Eu. Lá ele vai mostrar de forma extremamente aberta como a gente se tornou uma sociedade extremamente egoísta, pautada só sobre valores materiais, e das quais a gente não consegue dar conta quando ela consegue você não consegue dar conta de tudo aquilo que vão te oferecendo, né? Aquilo que eu falei anteriormente. Quando tem eu adquiri um celular, daqui a pouco sai um modelo novo, eu vou lá e quero aquele celular também. E numa dessa, as pessoas elas vão ignorando o querer e também o que sentem. O que vale dizer que o seguinte, que o vazio, que os vitimados por esse vazio existencial em nossa sociedade, eles se desconhecem. Não conseguem olhar para si. Eles vivem sempre uma vida sem sentido. E muitas vezes é o que acontece. Forjada na direção imposta pela coletividade. A coletividade vai impondo determinadas coisas e você vai tentando colocá-las em prática. E aí vai tentando adquirir e você não dá conta disso. A gente não dá conta. Mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, você não dá conta de lidar com esses vazios, certo? E Joana de Anjos, novamente, ela diz assim, que a falta de metas, de objetivos para a falta de metas que sempre está assaltando a nossa consciência, ou seja, aquilo que eu falei para vocês lá anteriormente, ela vai dar lugar a indivíduos psicologicamente vazios. Olha que triste isso, certo? E Joana de Anjos é mais enfática ainda. Ela diz assim, olha, que a grande maioria de nós foi lá,
se intelectualizou, estudou, aprendeu a falar sobre um monte de coisas, sobre temas variados, às vezes mesmo que superficialmente, principalmente no mundo da internet, hoje todo mundo acha que sabe alguma coisa, né? Mas não aprendeu a trabalhar interiormente. Olha isso. Adianta eu ter um doutorado, adianta eu ter conhecimento amplo, adianta eu ter tudo aquilo que a sociedade pode trazer para mim em termos de conhecimento científico, mas eu não aprendi a trabalhar interiormente. Não sei enfrentar os meus medos, as minhas mágoas, as minhas culpas. E aí eu vou transferindo isso. Vou transferindo e anestesiando sempre no inconsciente, jogando lá para o inconsciente, certo? Eu vou sempre postergando para depois esse lidar comigo. E eu não enfrento meus medos, eu não enfrento as minhas culpas, eu não enfrento as minhas mágoas. E consequentemente aí eu vou buscando o quê? Preencher isso. Aí eu faço uma big de uma festa, certo? Eu participo de rave, eu vou para lugares cheios de gentes. Eu estou sempre procurando preencher o meu vazio. Eu não consigo olhar e me contemplar. E mas o que acontece? Depois de tudo isso, depois que passa tudo isso, o mesmo estado de vazio, ele vai voltar, porque está lá. O vazio vai estar lá. Agora, às vezes, até com mais conflitos, mais culpas. Entendem o que eu estou colocando? Ou seja, a gente vai criando determinadas situações para preencher sempre esse vazio. E às vezes, a gente vai buscando compensações. Na psicanálise, a gente chama de mecanismos de defesas, certo? A gente tem vários mecanismos de defesa. A gente tem a projeção. Alguns dias atrás eu falei da projeção. Hoje, um mecanismo de defesa mais usado para quem está ligado a esse vazio existencial é principalmente a fuga e a compensação. O que acontece? A fuga, ela vai ocorrer em um período difícil, certo? Uma situação que meio que aversiva, em que a pessoa sente uma necessidade muito grande de remover, de sair do incômodo que causa a situação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, olha, eu tenho uma grande angústia, aí eu passo a noite inteirinha jogando online, certo? Por quê? Porque eu preciso me preencher. As compensações, ela está ligada ao quê? Na compensação, você vai ceder o lugar de uma faculdade ou de uma expressão, colocando outra no lugar. Então, simples de entender, quer ver? Olha só, parece meio complicado, mas é assim. A compensação. Eu preciso preencher o meu vazio existencial. Aí eu vou encontrando coisas para preencher. Aí eu durmo demais. Eu compro demais. Certo? Já viram aquelas mulheres que têm 525 pares de sapato? Aquele homem que tem 50 tipos de tênis? Vai comprando. Eu preciso preencher. Aí eu como demais. Bebo demais. Aí às vezes eu uso até mesmo a questão religiosa. Eu vou 10 vezes na igreja, no templo, tô todo dia lá no centro espírita e esqueço de entrar em contato comigo. A atividades físicas em excesso também. E hoje, gente, mais do que nunca, o celular. O celular é uma forma fantástica de preencher esse vazio nosso. Porque não dá tempo, não dá 30 segundos para a gente ficar sozinho, que a gente vai lá e já saca o nosso celular e vamos lá. A gente não se contempla, a gente não se olha, a gente não consegue se observar na nossa essência, nas nossas inquietações, nos nossos barulhos internos. A gente não consegue se olhar. O problema, o que é? É a não aceitação da condição que a vida nos traz. Então, a gente vai tentando compensar com outros aspectos. Mas em algum momento, gente, o que vai acontecer? O psiquismo, ele vai cobrar essa busca de solução. E às vezes essa busca de solução, ela aparece em forma de doenças psicossomáticas,
elas aparecem num ataque de ira, elas aparecem num sexo desenfreado, na busca pelo sexo desenfreado. Ou seja, você sempre vai tentar compensar esse vazio com alguma coisa e nunca consegue se olhar. Lá na Gênese, o Kardec diz assim, ó, os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, por aqueles que provêm o quê? Do seu orgulho, do egoísmo, da sua ambição e, sobretudo, dos seus excessos em todas as coisas. Em todas as coisas. Então, olha só, vocês percebem que a minha fala ela é direcionada ao quê? Ao equilíbrio. Como será que a gente espera alguma coisa? Como será que a gente pode preencher algo que a gente nem mesmo sabe direito o que é? Como a gente pode lidar com isso? Como a gente pode preencher alguma coisa que nos está faltando, mas a gente sem se dar conta do que é, do que seja essa falta? Então, primeira coisa, eu acho que assim, eu sempre falo que não existe receitas prontas. Essas receitinhas prontas, elas não vão não existir, porque a receita pronta, ela não serve para trabalhar a individualidade, para nos olhar e nos perceber. Já começa por aí, tá ok? Então, a primeira coisa é uma mudança de atitude racional e emocional. A partir do momento que você tiver consciência disso, o que acontece? É possível uma regulação mais equilibrada dos nossos desejos. Ou seja, você sabe de onde origina e assim você vai poder administrá-lo melhor. Entende como isso é um processo de autoconhecimento constante? Ou seja, a regulação mais equilibrada dos nossos desejos, ela está ligada basicamente a nos olhar. Será que esse vazio ele pode levar à depressão? Claro que pode. Ele pode levar à depressão. Se como foi falado anteriormente aqui, olha, se a maioria dos nossos males somos nós que criamos, Kardec já diz isso lá na Gênese. Então, consequentemente, esses vazios, eles podem levar. Gente, já existe até a depressão, chamada depressão de Facebook. Você sabe o que é depressão de Facebook? A pessoa, olha como que é o vazio da pessoa. Ela coloca uma postagem, ela não tem curtidas, ninguém entra em contato com ela, ninguém comenta, puf. O que é isso, hein? O que será que é isso, então? Vocês percebem como esse vazio ele pode nos levar a uma depressão? Então, é nos olharmos. Se a gente admitir que essa falta ela jamais será preenchida por ilusões do mundo material ou mesmo emocional, a gente vai abrandar a fome com que a gente atira nas coisas e nas pessoas, certo? Porque às vezes a gente tenta preencher esse vazio também com pessoas. Achar que a felicidade sua será só encontrada a partir do momento que você encontrar uma outra pessoa. E quando eu falo dessa questão de desejos, eu falo assim, ó, não se trata de suprimir o desejo, certo? Não se trata assim de acabar com o seu desejo, mas de desejar um pouco menos aquilo que nos falta e um pouco mais aquilo que a gente tem, olhar um pouco mais para aquilo que a gente já tem. De desejar um pouco menos o que depende de nós e um pouco mais aquilo que de fato depende. Então você já percebeu que é a mudança de olhar? Quando você começa a olhar para aquilo que você tem e não para aquilo que lhe falta, as coisas começam a ter novos significados. Então, olha só, esperar um pouco menos das coisas, criar menos expectativas e amar mais. Isso daí os gregos já diziam lá quanto tempo atrás, né? Esperar um pouco menos e amar um pouco mais.
Em outras palavras, significa o quê? Mais ação e menos expectativa. Mais ação e menos expectativa. A gente vive criando expectativas. Eu falei isso, só se você dar uma procurada numa das minhas lives anteriores, eu falei a respeito das expectativas. Talvez precise de falar só uma só sobre expectativas. Mas esperar um pouquinho menos e amar um pouquinho mais é mais ação e menos expectativas. A gente tem que ter uma determinada expectativa, mas se a gente não agir, essas expectativas vão sempre ali frustrar. E como a gente vai fazendo isso? Por meio de uma reflexão, certo? Então o indivíduo que vislumbra a eternidade, ou seja, sabe que a doutrina espírita traz que nós somos eternos, ele se descobre conforme o é, como ele é. E o quanto poderá fazer-se em benefício próprio na busca de si mesmo. Entende como que é o processo? Todo conhecimento vai fazer o quê? Que você se olhe. Porque a busca de si é através do quê? Olha só, essa busca de si é uma análise constante por meio de livros, de meditação, de prece. Quando você consegue se olhar e se perceber, você vai compreender que o que está reservado, né? E que momentaneamente você pode estar até defasado com alguma coisa, mas que você tem muita coisa para ser oferecida, que vão muito além de ter objetos materiais, certo? E vão muito além de ser suprido por coisas materiais. Porque a razão da nossa vida é sempre a nossa evolução para melhor. Gente, não tem outro mecanismo que não seja esse. A razão da nossa vida é sempre nós mesmos e a nossa evolução para melhor. A nossa paz interior e a nossa plenitude, ela tem que fazer parte da nossa meta. Então, quando eu brinquei com vocês a respeito da sua meta para o ano que vem, coloque lá na sua meta, da sua paz interior. Mas o que você tem que fazer para a sua paz interior? Faça um mapinha conceitual, paz interior em 2019. Ou paz interior para a semana que vem, para amanhã, para segunda, amanhã, para agora. Não é para depois, não. Vai lá e vai buscando. Então, enquanto a gente continuar buscando esse preenchimento desse vazio existencial em algo fora de nós, com certeza você vai continuar sentindo essa falta. E aí, quando você sentir realmente se sentir de fato um vazio na alma, quando acreditar que algo está faltando, mesmo tendo tudo, mesmo que você seja provido materialmente de muita coisa, volte teu pensamento para a divindade, volte o teu pensamento para o Deus interior que há dentro de você. Acredite em sua fé e ela vai te conduzir sempre. Acredite nesse Deus interior que tem dentro de você. É por ele que você deve ser preenchido. Por essa divindade, por algo que está muito além do que a gente tenta compreender. Trabalhe, lá no início eu falei que o existir ele está ligado à não compreensão dos porquês. Trabalhe. No exercício constante da compreensão dos porquês. Dos porquês e para quê. Para que isso veio na minha vida? Por que veio isso? E vai parar de exigir das pessoas aquilo que você não conquistou ainda. E que você nem mesmo ainda está pronto para dar para os outros. Como que a gente vai cobrar dos outros aquilo que a gente não tem? Não é? Então, quando a gente começa a exercitar essa compreensão dos porquês e dos paraquês, a gente vai se dando conta de do quanto de divino que há em nós. Então, isso passa por quê? Criticar menos, trabalhar mais, julgar menos. E não esqueça, gente, sobretudo, de agradecer. Agradecer tudo que você tem. Agradecer como está a sua vida nesse momento. Agradecer todos os bens. Lembra que eu falei agora mesmo? Ser grato por aquilo que você tem. E não ficar se
lamentando por aquilo que você não tem? Por que será que a gente tem o hábito sempre de querer dar destaque ao que não tem e deixar de lado o que tem? Então se olhe, veja tudo aquilo que você tem. A nossa compreensão do universo, ela é muito pequena, gente, para julgar ainda o que acontece com a gente e o que nos falta. Se falta alguma coisa, é para nosso bem, para a gente se compreender, para a gente se olhar, para a gente se perceber, para a gente se analisar cotidianamente. Tudo tem uma intenção. Tudo vem com algo certinho para que você observe e analise e cresça se observando. Não há outro caminho, não há outro bem maior do que não seja esse, de crescer a partir da sua análise e constância, sempre. E sim, você vai chegando e percebendo que o que falta para você é muito pouco, mas o que você tem é muito grandioso. E mesmo assim, quando ainda realmente algo te incomodar, se olhe, se observe, ore. Não há outro remédio melhor que a prece, certo? É isso, pessoal, que eu queria deixar para você hoje. A Meimei, nossa querida Meimei, ela tem uma oração muito bonita, que ela fala assim, olha: ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus, ele tem estradas onde onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. Olha que coisa linda que Meimei nos traz. Ou seja, é olhar e confiar em Deus. E que diz assim, que a tempestade pode rugir à noite, mas ela não vai impedir a cada dia a chegada de um novo amanhecer. Eu vou encerrando aqui a minha fala de hoje, pessoal, já agradecendo, fazendo sempre uma leitura pequena e rápida. Dessa vez eu vou ler bem rapidinho. É só um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, ó: a porta estreita, está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Então, olhe, se perceba, veja como lidar com seus vazios. Perceba que a porta é estreita. Se você quer passar pela porta larga, é só escolher o caminho mais fácil. Mas a porta é estreita. É um aprender constante de lidar conosco, naquilo que nós temos de melhor, naquilo que a gente tem de pior. Mas a beleza reside em lidar com tudo isso e crescer e modificar a cada momento. Agradeço imensamente a todos que estiveram aqui conosco essa noite. Agradeço a cada um que deixou uma mensagem. Na medida do possível a gente tenta responder, certo? São muitas mensagens. Aqueles que estão pedindo orações, sentam e façam também. A gente aqui, a Casa Espírita Mensageiro de Luz, está sempre com um trabalho tanto virtual quanto presencial, mas que possamos cada um fazer a nossa parte em busca desse bem melhor, desse bem maior que a gente pode construir conosco mesmo. Lembra sempre que o Gandhi diz que o mundo que você quer, o mundo melhor que você quer tem que começar na gente? Então que começamos a lidar com esses vazios, certo? Então tenham todos uma excelente semana, que Jesus, em sua infinita bondade, possa nos abençoar
a cada segundo, a cada momento de nossas vidas, para que possamos sempre crescer a partir dos seus ensinamentos, a partir de suas obras. Tenham todos uma ótima noite e muito obrigado de coração a todos que estão aqui, aos meus amigos aí conhecidos, aqueles que estão chegando agora. Paz e bem para todos vocês. Muito obrigado. Até mais, pessoal.